Bom, nesse exemplo, né, a gente vai, depois que a gente fez, né, a perspectiva isométrica do objeto a partir das vistas ortográficas, o que a gente vai demonstrar agora é o processo de desenho, né, do objeto cortado, a partir de um plano de corte que vai ser definido em uma das vistas ortográficas de trabalho de vocês. Bom, para auxiliar esse processo de desenho, a primeira coisa que a gente precisa entender, ou estabelecer, é o desenho, né, da vista ortográfica cortada do objeto. Então, nesse exemplo que a gente está trabalhando, a vista ortográfica do objeto, né, que está servindo de referência para a definição de corte, é a vista ortográfica superior, tá? Em que a gente tem um plano de corte que corta o objeto na vista ortográfica superior, e esse corte está acontecendo de maneira diagonal. Tá? Esse plano de corte, né, primeiramente, ele vai cortar todo o objeto, né, ou seja, ele não vai cortar apenas um trecho, tá? Mas ele vai cortar o objeto inteiro. Né? E aí, vejam, só tirar aqui o objeto final, que, de acordo com o plano de corte que a gente definiu, né, esse objeto, né, ele está sendo o que a gente vai excluir, né, ou seja, o que a gente vai remover, né, do objeto que a gente está trabalhando, é a sua parte frontal. Né? Então, o que vai sobrar do objeto após a realização desse corte vai estar compreendido nesse volume, né, nesse prisma que a gente definiu. A gente está desenhando o prisma, mas para a gente entender melhor o que vai sobrar, né, do objeto. Então, essa definição ela é dada para a gente pelo plano de corte e pela vista ortográfica que está sendo cortada. Né? Então, diminuir um pouquinho a opacidade do objeto original. Tá? Então, qual é a lógica da produção do corte? Né? A produção do corte ela fica muito mais rápida quando você tem o objeto original. Para a nossa avaliação, eu recomendo que vocês façam uso do papel manteiga, né, porque isso agiliza, né, o processo de trabalho de vocês. Mas o que é fundamental aqui, ou qual é a lógica, né, do processo de trabalho quando a gente está executando, né, esse tipo de desenho? A lógica, né, a lógica é a gente trabalhar com a projeção do objeto. E aí, no caso, eu recomendo, né, que vocês comecem, né, trabalhando, definindo aquela face, né, que tá tocando o plano de corte, né, que seria, né, a face do objeto cortado. Então, o fundo, né, a base, né, o limite inferior do objeto, vai ser definido pela linha inferior, né, do plano de corte. Então, abaixo dessa linha em azul que a gente acabou de marcar, não vai existir absolutamente nada, né, porque o nosso objeto, ou melhor, nosso plano de corte, né, ele seccionou a nossa peça, eliminando, né, todo o volume frontal. Outra coisa que nós vamos ter aqui é a marcação, né, essa mesma lógica que a gente utilizou na linha de baixo, né, a gente vai utilizar aqui nas linhas verticais, né, porque, de novo, lembre que o plano de corte ele está delimitando, né, a posição do objeto após, né, o corte. O que eu vou começar aqui a trabalhar com vocês é retomar um pouco, né, ou retomar novamente a lógica da projeção ortográfica. Tá? Então, por que a gente desenha a vista ortográfica que está sendo cortada sobre o objeto? Porque ela vai dar para a gente esses pontos de referência, né, que a gente vai poder traçar para a gente poder delimitar onde que o objeto está sendo cortado. Né? Então, essa rampa original, né, inicial, depois que a gente realizar o corte, ela vai ser interrompida, né, ou ela vai ser delimitada por esse triângulozinho que a gente está apontando aqui. Né? Então, toda essa rampa inicial que a gente tinha, né, essa rampa maior aqui, né, que a gente tinha no objeto originalmente, vai virar isso aqui. Então, a projeção vai permitir que a gente consiga encontrar onde, né, que essa rampa ela vai encerrar, né, depois que a gente executar o nosso corte. Isso vai servir também para
para esse objeto do fundo. Tá? Então, a gente precisa, né, trabalhar com essa... A gente precisa ter esse entendimento, né, de que as nossas projeções, né, nesse tipo de trabalho vão informar para a gente onde que, ou como que essa nova face ela vai ser estabelecida, né, a partir do corte, novo. Né? Então, se a gente voltar aqui, lembrando, né, que o plano de corte ele vai definir onde, né, que como o nosso objeto novo ele vai ser, como que ele vai ser depois que a gente realizar, né, o nosso, depois que a gente realizar o nosso corte. Né? Então, eu vou usar, né, como referência, né, esses pontos que a gente identificou para a gente poder achar, né, o que vai sobrar dessa rampa aqui da frente depois, né, que a gente executar o nosso corte. Tá? Então, vejam que o plano inclinado que a gente executou, né, ele, ele permitiu, né, que a gente pudesse encontrar, o nosso onde, né, que essas linhas vão interromper. A outra coisa que a gente consegue olhar, né, é a importância das linhas tracejadas, né, porque o fundo dessa rampa ele interrompe nessa linha tracejada em magenta. Né, então, quando a gente vier traçando, né, essa base, eu vou andar com ele até ele encontrar a linha lá do fundo. Aqui a gente tem um pedacinho. Eu vou traçar a projeção. Eu vou traçar aqui a projeção, só porque fica mais fácil da gente verificar onde que essa linha vai interromper. Tá? Então, a gente tinha falado antes, essa linha daqui, ela vem até a linha tracejada. Essa outra vai até a linha tracejada do fundo. E aí, ela vem até essa rampa. Aqui ela fica... Então, ó, veja que a gente definiu a face, né, parte, né, da face do objeto depois que está encostando, né, no plano de corte. Quando a gente tiver essa definição, a gente vai começar a trabalhar com as linhas de fundo. Né? Então, poderia, né, trabalhar com a linha tracejada, mas ou melhor, depois que eu tenho, né, onde que o meu objeto ele vai acabar, vou começar a reforçar as linhas de fundo, né, que são as linhas do objeto que não vão sofrer nenhum tipo de modificação. Né? Então, essa definição, né, ao encontrar a face que encosta, né, opa, que encontrar a face, né, que resultante, né, do corte, acaba facilitando, né, o nosso trabalho, porque após isso a gente vai vir, né, apenas reforçando, né, as linhas do objeto, principalmente as linhas que não vão
sofrer, né, nenhum tipo de alteração, né, depois da realização do corte. Então, aqui, nosso restinho de rampa, né? Então, a gente vai reforçando, né, as nossas linhas definitivas, né, as nossas linhas de contorno. E para finalizar, né, as linhas tracejadas, né? Então, esse tipo de procedimento, né, a gente executa na peça